Fala pessoal, vamos aqui para a nossa terceira etapa de estudos aqui para a prova. A gente vai agora falar um pouco de atrito, tá? Então, toda vez que a gente tiver aderência, a gente tem uma questão de forças que se opõem ao escorregamento, são forças de atrito. Então, a aderência, ela resulta em força de atrito. A força de atrito a gente vai escrever, né, como FAT, abreviando atrito. Existem dois tipos, como se calcula, né? Lembrando que existem dois tipos. Existe a força de atrito estática, que é antes do escorregamento ou antes de escorregar. Então, a força de atrito estática, ela é menor ou até igual o Mi estático vezes a força normal. Então, o que que é o Mi? O Mi estático é a aderência entre as duas superfícies. Se chama coeficiente de atrito estático. Tá? Então, se for antes de escorregar, a gente usa até μ vezes a normal. Isso daqui seria o valor no máximo, tá? Antes de escorregar. Chega no máximo a μ vezes a normal. E aí, a outra possibilidade seria a força de atrito cinética ou dinâmica. Aí, cinética. Cinética é após o escorregamento. E aí ela já é uma equação, não é uma inequação, né? Ela não tem o símbolo de menor. Ela é já igual. É para sempre. Sempre que escorregar é Mi cinético vezes força normal. O Mi cinético é a força de atrito, é o coeficiente de atrito cinético. Tá? Então, vamos ver como é que isso aqui funciona. Vamos pegar, por exemplo, o exercício A1. Um corpo de massa de 1 kg está em repouso. O corpo de massa de 1 kg está em repouso sobre uma mesa. Os coeficientes de atrito estático e dinâmico são. Então, aqui a gente tem o Mi estático, 0,30. Repara que o estático é sempre maior que o cinético ou dinâmico, tanto faz, falar de um jeito ou do outro. 0,25. E a gravidade é 10. A força horizontal de intensidade aplicada. Se ela for A, determine o atrito, ou se for 40, determine o atrito. Então, se for 20 ou 40. Então, vamos pensar o seguinte. Primeiro, eu vou determinar as forças de atrito possíveis. Para determinar as forças de atrito, eu estou falando da força de atrito estática, estática, e a força de atrito dinâmica.
Eu preciso multiplicar o μ, toda vez que eu for calcular uma força de atrito, multiplico o coeficiente vezes a força normal. Mas a força normal é o apoio do bloquinho, né? De que forma que a mesa apoia o bloquinho. Ela empurra o bloco aqui para cima, ó. Pela parte de baixo, ela apoia o bloco, força normal. Porque o bloco tem uma atração pela Terra que é chamada de peso, que nesse caso é a massa vezes a gravidade, são 100 newtons. Então a nossa força normal também vai ter que ser de 100 newtons. Então a nossa força de atrito vai ficar, estaticamente falando, 0,30 vezes 100. Então a nossa força de atrito estática, vamos considerar 30 newtons. E na dinâmica, 0,25 vezes 100. Aí são 25 newtons. Então, o que que acontece? Quando a pessoa aplica 20 newtons é menor que a força de atrito estática máxima. Então, se ela é menor que a estática máxima, ele fica em repouso. Deixa eu escrever aqui. Com a força F igual a 20 newtons, que é menor do que a força de atrito estática máxima, e o exercício vai continuar em repouso. E se ele vai ficar em repouso, a gente considera que a força resultante é igual a zero. Então, a força F tem que ser igual à força de atrito estática, que nesse caso vai ser igual a 20 newtons. Só precisa de 20 newtons na estática para cancelar os 20 newtons de força F. Ao caso que no item B, a força F ela está igual a 40 newtons, que aí já superou a força de atrito estática máxima. Então agora ele não está em repouso, ele está escorregando. E se ele escorrega, aí a gente vai ter força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então a força de atrito nesse caso ela é a dinâmica, que de escorregamento equivale 25 newtons. E se por acaso você quisesse calcular a aceleração, não é que ele pediu, mas se você quisesse, você colocava a força resultante dividido pela massa. A força resultante vai ser a força F que empurra e a força de atrito dinâmica que segura, dividido pela massa. Então, se pedisse aceleração, você ia colocar 40 menos 25 dividido por 10. Isso aqui dá 1,5 metros por segundo ao quadrado. Se pedisse aceleração, né? Escorregando dá para calcular. Beleza? Muito bem. Ver se tem alguma coisa legal. Ó, eu indico fortemente que vocês estudem esse exercício aqui. Aqui todos são bons, viu? Ó, esse exercício aqui, por exemplo, ó, o V3. Lança-se um corpo num plano horizontal com velocidade de 10 metros por segundo. Então você tem lá um plano horizontal e um corpo de massa m lançado com uma velocidade inicial igual a 10 metros por segundo. O corpo desloca-se sobre o plano e para após 10 segundos. Então ele vai andando para lá. Depois de 10 segundos, aqui nesse lugar aqui, vamos supor, a velocidade fica igual a zero. E ele quer saber qual é o coeficiente de atrito. Pessoal, se a pergunta é o coeficiente de atrito,
E lembrando que força de atrito é igual a μ vezes a força normal. Para determinar o coeficiente de atrito, a gente pega a força e divide pela força normal, tá? Se o bloco tem uma massa m, eu posso dizer que a força normal é o peso no plano horizontal. Então aqui eu tenho a força normal empurrando o bloquinho para cima. E ela tem que ser da mesma intensidade da força peso que está puxando o bloquinho para baixo, que é igual a massa vezes a gravidade. Então no denominador eu vou colocar massa vezes a gravidade. E quando o bloquinho está escorregando para a direita, ele vai ter uma força de atrito para a esquerda. E como ele vai parar, a aceleração vai ser contra o movimento. E para determinar essa aceleração, eu percebi que teve uma variação de velocidade e ele deu o intervalo do tempo. Alguma equação do MV, pode ser. Quer dizer que ele fez o seguinte: ele perdeu 10 metros por segundo no intervalo de tempo de 10 segundos. Então a aceleração é de menos 1 metro por segundo ao quadrado. E se a aceleração é menos 1 metro por segundo ao quadrado, a gente pode aplicar a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração. A força de atrito está segurando o bloquinho de massa m vezes uma aceleração de menos 1. Tá? Aqui está ficando assim, se eu cortar o sinal, vai ficar que a FAT é igual a m vezes 1. M vezes 1. Aí a gente substitui ali onde estava faltando. Ali no lugar de FAT eu vou colocar m vezes 1. Vamos só colocar o que falta da equação. Então fica igual a divisão. Eu corto a massa, fica igual a 1 dividido pela gravidade, que é 10. Então a resposta é 0,1 V3. Olha lá, a resposta do V3 aqui, ó. 0,1. Tá bom? Exercício muito importante para ser estudado, tá? Esse aqui também, muito importante ser estudado. Acho que com isso a gente fala um pouco sobre atrito e algumas possibilidades, ok? Vamos para o nosso próximo episódio.